Não, talvez ilustrar isso que o senhor levantou. Existem essas lacunas da quantificação e assim da parametrização desses problemas. Realmente é uma lacuna. Por exemplo, no caso que a gente discutiu de saneamento básico, no caso do abastecimento de água, foi identificado que há muita perda de água na rede e criticidade quanto à disponibilidade. Só que nós não temos, pelas próprias serviços autônomos municipais, eles têm um número, cada município tem uma metodologia de aferição dessas perdas, a Sabesp tem o seu trabalho. Então nós não chegamos a dizer, olha, tal bairro, tal região, mas o problema em si foi apontado. Cabe agora o detalhamento, precisar melhor que vai entrar, o plano ele abre esse caminho para um acompanhamento posterior, porque o que a gente espera nesse PDUI é que ele não seja um volume de gaveta que vai ficar na biblioteca e guardado e bonitinho, daqui a 10 anos vai contratar uma consultoria para refazer tudo aquilo. O que se espera é que a GENCAMP lidere esse processo, sistema de governança, onde, bom, aqui saiu, virou lei, então vamos passar a detalhar, vamos executar, ter uma revisão a cada 5 anos, quinquenal, né, que está prevista, onde outras situações poderão ser complementadas. Então, esses números realmente não foi possível. No caso do transporte, a INDEC contribui muito com a pesquisa de destino, que foi realizada, se eu não me engano, em 2011, mas já há uma defasagem, nós estamos em 2018, então é o dado que a gente tem no momento, não foi possível quantificar. Então, ou seja, ele na implementação dele, no sistema de governança que está previsto, no sistema de acompanhamento, esses dados vão ter que ser monitorados e depois perseguida aquela meta, aquela diretriz do PDUI. Ou seja, é isso que o Ministério Público espera, que ele possa, e as instituições possam ter o espelho e o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano também. Esse é o instrumento que ele vai ser olhar diariamente para, bom, e aí, como é que está os recursos? Porque quando chegar na Assembleia, quanto maior o consenso que a gente obtiver nesse processo, quando for encaminhado o plano para a Assembleia, já vai estar embasado o suficiente para que ele não seja totalmente desmantelado, né? Pode acontecer. Inclusive, nós já temos uma solicitação da Câmara Municipal, né, se quiser dar um informe aí, para ampliar essa discussão. Independente da interlocução com a GENCAMP estar prejudicada nesse processo, alguns municípios, além de Campinas, nos procuraram também para disseminar e entender um pouco mais como está sendo esse processo, né, dessa construção. Nova Odessa foi um dos municípios. A gente, no começo de abril, vai fazer uma exposição para os vereadores lá na Câmara Temática, e a gente continua disponível para ir disseminando essa questão, disseminando esse trabalho feito até aqui. Pois não? Boa noite. Meu nome é Pedro Paulo e eu só queria fazer uma sugestão. Eu acho que, de alguma maneira, tem muito conteúdo apresentado, mas a forma que vocês estão fazendo, ela não espacializa a informação. Então, o que acontece? A gente vê uma série de informações onde não existe uma hierarquia muito clara para quem nunca viu o trabalho, talvez para a equipe sim, mas para quem está tendo contato a primeira vez, é difícil fazer um resumo e transmitir esse resumo para os meus pares, né? Então, qual é a sugestão? Eu entendo que a questão da escala seria um cenário possível onde a gente enxergaria as transformações, seria o desejado para todo mundo nessa expectativa. Entendo também que isso não é a escala de trabalho desse assunto, né, desse documento. Qual é a sugestão? Que a gente entenda mais ou menos como foi o primeiro slide da Prefeitura de Campinas. Você tem um primeiro mapa, grandes manchas, e isso vai se tornando, através das camadas que vocês estão chamando de layers, através dos layers, eu vou entender os recursos hídricos, os problemas de áreas de habitação com situação precária, quais são
investimentos ou quais são as diretrizes rodoferroviárias. E aí a gente vai conseguir, então, ter um desenho onde eu consiga contextualizar os problemas e entender, ao invés de eu ter uma barra azul ali falando transportes, eu vou ter um impacto com habitação, eu enxergar isso graficamente, claramente, e aí talvez a sugestão seja, vocês possam ter isso dentro de uma determinada escala, sei lá, qualquer escala que vocês estão trabalhando, para 50 mil, não sei nem qual é. E aí, uma segunda aproximação dentro ainda da abordagem de vocês, onde você explicita esses nós e como é que isso seria potencialmente resolvido. E não chegar no projeto do entorno imediato na escala 1 para, sei lá, 5 mil, não é isso. Mas a gente entender claramente no território onde essas questões complexas estão sendo realmente enfrentadas. Quando você da habitação coloca essa leitura do território, eu acho que é importante a gente enxergar naquele mapa um mapa síntese. Então eu tenho, por exemplo, o movimento migratório, Valinhos, Campinas, ou Campinas, Hortolândia, Sumaré, que justifica um trem metropolitano. Isso está lá. Agora, se isso aparece numa imagem, e eu entendo que aquele movimento tem esse sentido, sei lá, meio diagonal, norte-sul, não sei nem qual é o sentido aqui, noroeste, sudoeste, e isso aparece graficamente, eu já começo a entender que talvez aquelas habitações estejam relacionadas com esse fluxo, e aí eu começo a entender graficamente o que é que eu tenho que projetar. Eu também sou arquiteto e urbanista, então como eu sei que a equipe é multidisciplinar, a gente tem que começar a cruzar essas informações de uma maneira espacializada. É esse o comentário, tá bom? Até para tornar mais fácil o entendimento das pessoas que não têm habilidade, porque a gente estuda de alguma maneira aqui, Campinas, há 20 anos, 25 anos, tem gente há mais tempo. E aí a gente precisa transformar essas informações num conteúdo um pouco mais palpável para que isso seja realmente democrático, tá bom? Eu agradeço a sua contribuição. Acho que em 40 minutos, né, de apresentação e de tantos eixos temáticos e tanta discussão, realmente é muita informação, é muito dado. Mas esse cruzamento de mapas para mapear esses conflitos foram feitos nas discussões internas, a gente dividiu em grupos, a Emplaza de Campo que organizou e todos os municípios participaram. Mas eu acho que fica aí a dica e a contribuição, né, Eugênio, ao levar essa discussão nas audiências públicas, de repente, para cada eixo de vulnerabilidade ou de conflito, mostra o mapa onde está, porque territorizar as áreas de conflito e as propostas, isso fica muito mais ilustrativo, né? Eu acho que isso todos esses mapas já estão na plataforma, né? Mas eu acho que vale a sugestão. Então, a intenção era mostrar que hoje mais não tinha internet, mas de qualquer forma a gente está querendo fazer um trabalho, a gente está pensando para as audiências públicas que eu vejo, trabalhar essas informações, especialmente do desenho territorial, numa forma realmente bem didática, bem simples, para fazer um entendimento de sobreposição. Né? A gente vai procurar chegar nessa sua sugestão. É uma sugestão que vem realmente de encontro à nossa preocupação. Obrigada. Só para complementar, não é também uma questão de apresentação. Na hora que você sobrepõe, você entende o território de outra forma. E aí você pode ter um avanço nas propostas. Então eu convido você a entrar na plataforma, ela é autodidática, você consegue clicar lá e saber todos os conflitos, as áreas de interesse, as áreas as FEPICs, então ela é bem didática. Todo o banco de dados georreferenciado de todos os municípios está na plataforma. Então, tem muita informação e ela é autodidática para fazer essa sobreposição de layers. É bem bacana fazer essa simulação. Bom, eu como geógrafo, eu também gosto da ideia de mapa, e eu acho que você está falando, na verdade, não é para mostrar uma coleção de 50 mapas, é mostrar algo que sintetize e dê uma referência para o público do que está se tratando ali em cada tema, porque também vai ser difícil, em 30, 40 minutos, você esgotar, mas para mostrar onde se quer chegar com aquela ideia, acho que graficamente um mapa ou uma tabela, um gráfico, dependendo do assunto, é uma das soluções melhores mesmo do que apresentar uma série de textos que
vai estar à disposição. Né? Eu acho importante isso aí. Gente, eu só gostaria de agradecer a todos, a equipe da Emplaza, a Lígia. Esse aqui a gente fez um certificado de participação, de um agradecimento. Eu pedi para o seu Sandoval, né, te entregar, eu acho que isso é o mínimo. Agradecemos todo o carinho e a disponibilidade, né, em São Paulo aqui. E a gente deseja um bom retorno, uma boa viagem até São Paulo, tá bom? Muito obrigada. Então, a gente que agradece. Eu acho que o trabalho do PDUI, ele realmente é uma construção, e é uma construção que a Prefeitura de Campinas tem nos acompanhado de muito perto. Você sabe bem, dentro desse processo, a gente fala, né, são dos municípios mais ativos em relação a toda a elaboração, a toda a participação. A gente é que agradece. Muito obrigada, viu? Boa noite.